Olá, muito bem-vindo ao nosso segundo módulo, onde você está tomando ciência do que é ser voluntário. Sou Roberto Ravagnani e conduzo mais este encontro sobre o tema. Gostaram do vídeo que passamos antes de iniciar esse módulo? Bom, tenho certeza que ele é inspirador para nos movimentarmos e fazer algo e percebam que fez bem para ele em primeiro lugar. Então, vamos encontrar esse módulo agora, a questão legal do ser voluntário e também bastante da questão ética. Começamos trazendo um dado de pesquisa que indica desconhecimento tanto sobre a lei que rege o serviço voluntário, como sobre documentos obrigatórios para a realização dessa atividade. É isso mesmo que você ouviu, obrigatórios. Considera-se serviço voluntário para fins de lei a atividade não remunerada prestada por pessoa física à entidade pública ou de qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de existência, ou melhor, ou de assistência à pessoa. Isso é o que diz a lei número 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que regularizou o serviço voluntário no Brasil. Entre outras coisas, ela prevê a formalização do vínculo entre organizações e voluntários, que devem assinar um termo de adesão ao serviço voluntário. É como se fosse um contrato isso, antes de iniciar qualquer atividade. Completados neste ano 25 anos da sua aprovação, a lei do serviço voluntário ainda é pouco conhecida pelos brasileiros, como mostra a pesquisa do voluntariado no Brasil. Em 2 décadas, o número de pessoas que declararam ter feito alguma atividade voluntária ao longo da vida passou de 18% lá em 2001 para agora algo próximo a 57% em 2022. Entretanto, apesar do crescimento de pessoas praticando trabalho voluntário, lembre-se que esse número ele reflete o seguinte: pessoas que dizem que já fizeram ou fazem. Esse número não quer dizer que são pessoas ativas neste momento. Então, lembrando que apesar desse crescimento de pessoas que praticam o trabalho voluntário, e que isso é muito bom, apenas 45% dos voluntários ativos conhecem a lei que regulariza a atividade. 45% dos ativos. Esse aqui devia ser o número de 100% dos ativos deveriam conhecer a lei do trabalho voluntário. O número é ainda mais baixo quando questionado sobre o termo de adesão ao serviço voluntário. Olha só, apenas 18% dos voluntários ativos dizem ter assinado. Olha que triste. Quando consideramos os voluntários mobilizados por programas de voluntariado empresarial, que é aquele que o voluntário faz através de um chamamento da empresa, ou seja, aqueles que participam de programas promovidos pelas empresas onde trabalham, o nível de formalização é um pouco maior. Ainda acho muito baixa essa formalização, que deveria ser também 100%. 34% assinaram o termo antes de passar por realizar atividades. 34%. Tá? É pouco. Melhor que no cenário nacional, mas ainda longe de estar ideal. A formalização do vínculo é importante para as organizações e para os voluntários. Para ser enquadrado no conceito da lei do voluntariado, o trabalho deve ter algumas características, como, por exemplo, ser voluntário, ou seja, não pode ser imposto, ou exigido como contrapartida de algum benefício concedido pela entidade ao indivíduo ou à sua família. Ser gratuito, tá? Ser prestado pelo indivíduo isoladamente e não como subcontratado de uma organização da qual o indivíduo faça parte e, portanto, seja pela mesma compelida a prestá-lo, ou seja, não pode ser obrigado. Ser prestado para a entidade governamental, o governo também, em algumas áreas, pode ter trabalho voluntário, ou privada, sendo que estas devem ter fins não lucrativos e voltadas, obviamente, para objetivos públicos, certo? Muito bem. A lei do voluntariado, como já disse, dispõe sobre as condições do exercício do trabalho voluntário,
basicamente com o objetivo de distinguir o contrato de emprego assalariado daquele contrato, ou, como eu digo, acordo de serviços voluntários. Nos seus 5 artigos, a lei pretende, assim, resguardar a instituição que recebe voluntários, com maior ou menor recorrência e periodicidade de encargos trabalhistas. É isso mesmo que você ouviu, só tem 5 artigos, é uma lei muito curtinha e muito boa, tá? Foi uma das primeiras leis do mundo para o trabalho voluntário. Vou lembrar aqui um pouco da década do voluntariado. Já faz um tempinho, mas é importante a gente lembrar que em 2011 nós celebramos a década do voluntariado no mundo. O relatório da ONU, retiramos a seguinte trecho desse relatório. O voluntariado é a expressão básica das relações humanas. Trata-se da necessidade que as pessoas têm de participar de suas sociedades e sentir que importam para os outros. Acreditamos que as relações sociais intrínsecas ao voluntariado sejam importantes para o bem-estar individual e comunitário. Essa foi a definição para o trabalho voluntário deste relatório da década do voluntariado. Com o passar dos anos, as oportunidades para as pessoas se engajarem no voluntariado cresceram muito. E fatores como, por exemplo, a pandemia, presentes na última década, favoreceram esse crescimento. O desenvolvimento da tecnologia abriu novos espaços para a atividade, permitindo que pessoas se relacionassem mais rapidamente do que antes. Além disso, o interesse do setor privado, ou seja, das empresas, pelo voluntariado, em termos de responsabilidade social, também se desenvolveu muito. Assim como os movimentos globais de pessoas interessadas no assunto, que mobilizam as formas tradicionais de voluntariado em todos os lugares. E também temos que lembrar do ISD, que agora cada vez mais forte nas empresas. Temos lá o S, onde se pede ali dentro a questão do trabalho voluntário. Quero dar alguns exemplos pelo mundo, que não são poucos, na verdade, mas eu trouxe alguns aqui. Em muitos países, o voluntariado tem base em tradições e práticas da comunidade. Na Noruega, por exemplo, o termo dugnad, eu espero que fale assim, descreve o trabalho voluntário coletivo, como um esquema tradicional de cooperação em grupos sociais, como a família, a vizinhança, a comunidade, a região geográfica, o setor profissional ou até mesmo a nação. Um exemplo de ação é a limpeza de áreas urbanas comuns. O dugnad se trata de contribuir com dinheiro e principalmente com o tempo. Também se relaciona com o senso de comunidade, com a ideia de construir relacionamentos entre vizinhos e membros daquela comunidade. Isso é muito bacana, né? Nos Estados Unidos também tem algo muito parecido com isso. No mundo árabe, o voluntariado está associado a ajudar pessoas em celebrações ou em momentos difíceis e é considerado como um dever religioso. Cabe aqui lembrar que a religião é uma das grandes aproximadoras das pessoas do trabalho voluntário. Hoje no Brasil, algo perto de 50% dos voluntários vêm de denominações religiosas. Então, trata-se de um dever religioso e trabalho de caridade. O voluntariado em árabe é atawa, que significa doar alguma coisa. Também significa se comprometer a uma atividade de caridade, que não seja uma exigência religiosa. Percebem? Então, a própria religião determina é muito forte, mas fortalece a questão do voluntariado, mesmo que não tenha um cunho religioso. Também significa comprometer-se, como já falei, com uma atividade de caridade. Origina-se da palavra al-tawa, que significa leveza e flexibilidade. O conceito, eu não sei se eu falei de forma correta, tá, gente? O conceito toma novas formas devido à modernização e ao desenvolvimento das instituições governamentais e não governamentais. No sudeste da África, o conceito de Ubuntu, que a maioria já deve conhecer essa palavra, define o indivíduo em relação aos outros. Como dizia Nelson Mandela, um viajante que passa por um país pode parar num vilarejo sem ter que pedir água ou comida. Quando parar, as pessoas o darão comida e vão deixá-lo à vontade. Este é um dos aspectos do Ubuntu, que tem várias outras características. Não significa que as pessoas não possam enriquecer. A questão é, você vai fazer com que a comunidade ao seu redor
também possa se desenvolver? A pergunta, então, sempre é essa, né? O que a gente está fazendo para o nosso entorno também crescer, se desenvolver, enriquecer, né? E aqui o enriquecer não é só de questões físicas, monetárias, mas também de questões morais, questões culturais e também educacionais. Bom, mas o que é exatamente o voluntário? Embora essa pergunta pareça simples, existem muitas explicações para o tema. A definição adotada foi aquela estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2001, que estipula características. A ação deve ser voluntária, de acordo com a livre e espontânea vontade do indivíduo, e não obrigação definida por lei, contrato ou exigência acadêmica. A decisão de se tornar voluntário pode ser influenciada por pressão dos colegas, valores pessoais ou obrigações sociais, mas a pessoa deve ter a possibilidade de escolher se quer ou não fazer uma ação. Além disso, a ação não pode ter como objetivo a recompensa financeira, porém é possível, não disse que irá acontecer, hein? É possível haver reembolso de gastos e provisões de alimentação e transporte. Essas contrapartidas são bem vistas e estão previstas na lei, pois facilitam a participação dos voluntários. Mas é importante, para que haja isso, você tem que ter autorização da organização. Direto ou indiretamente, deve beneficiar pessoas fora do círculo próximo ou familiar, ou uma causa, mesmo que a pessoa que é voluntária ou seus familiares também se beneficiem. Muitas culturas definem o voluntário como alguém que trabalha pelo bem-estar da comunidade. E a gente está falando aqui de trabalho voluntário, nação, né? E se a gente juntasse todos os voluntários do mundo, todos os voluntários da Terra, nós seríamos em torno, mais ou menos, né, a 9ª ou 8ª maior nação do mundo. Perderíamos somente para a China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Bangladesh e Rússia, talvez. Tá? Só para vocês terem uma ideia do volume de voluntários no mundo. Algo em torno de 180 a 200 milhões de pessoas. Quase um Brasil aí, né? Então, é muita gente. Muita gente fazendo trabalho voluntário pelo mundo todo. Se, por um lado, a decisão de se dedicar ao trabalho voluntário traz responsabilidades, não se deve esquecer que quem resolve trilhar este caminho também tem seus direitos. O primeiro, obviamente, é escolher uma atividade que lhe traga satisfação, conhecendo em detalhes a organização ou o projeto em que vai atuar. Uma vez que esteja atuando na organização social, o voluntário tem o direito de sentir que seu trabalho faz diferente ou faz diferença. É para isso, precisa ter conhecimento dos resultados, ver seu trabalho reconhecido e valorizado e executar tarefas adequadas à sua capacidade. E aqui eu vou trazer algumas questões aqui que são a questão principalmente de ética de conduta do trabalhador voluntário, que vale para qualquer organização social. O voluntário deve estar atento às normas previstas no regimento interno do voluntariado da organização. Independente do fato de não ser remunerado, o trabalho requer grande senso de responsabilidade, interesse, disponibilidade e empenho. O voluntário deve, pois, aceitar a supervisão, o controle e a crítica construtiva de seus coordenadores com simpatia e bom humor. Deve ouvir atentamente as instruções e cumpri-las em todos os detalhes. Nada é insignificante. Deve também, obviamente, seguir a lei do voluntariado, como já foi dito antes, né? Para evitar qualquer constrangimento, deve evitar perguntas sobre aspectos particulares de quem está atendendo, mas deve ser compreensivo se as pessoas, externalizarem alguma informação ou sentimento. Caso aconteça, não demonstre emoção desnecessária, como olhares de susto, pena ou curiosidade. Deve deixá-los falar e procurar gentilmente desviar a sua atenção, não lhes dando motivos aí para se afligir ainda mais. Caso necessário, e sinta isso, deve reportar imediatamente à coordenação da organização, que são preparados para lidar com estas situações. O voluntário não deve expor os problemas e questões advindas de onde está trabalhando, ou seja, da instituição.
como, por exemplo, lista de doadores, fornecedores, técnicas de telemarketing, finanças, valores de qualquer natureza, nome e dados de algum funcionário, voluntários também, que tem obtido por conta do trabalho que está fazendo na organização, com pessoas que não estejam vinculados ao setor específico desta organização, bem como com pessoas de fora da organização. Qualquer informação obtida, direta ou indiretamente, a respeito destes, é confidencial e, portanto, exige sigilo, e isso está amparado pelas normas da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. As queixas vindas dos atendidos e seus acompanhantes devem ser levadas à coordenação da organização. Evite conversa sobre assuntos alheios ao serviço e também evite discutir problemas pessoais no trabalho voluntário. É expressamente, olha o que eu estou falando aqui, hein? É expressamente proibido tentar modificar o serviço que lhe foi apresentado sem ser como uma sugestão para a melhoria daquele trabalho. As críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas, desde que sejam conduzidas de maneira apropriada. O voluntário deve procurar aprender e chamar os funcionários, os atendidos e seus acompanhantes pelo nome. É um gesto que lhes agrada muito. Eventuais telefonemas pessoais devem ser feitos fora do local de atendimento. Ações de conotação religiosa ou política não são bem-vindas no trabalho voluntário, salvo quando o trabalho estiver ligado a uma denominação religiosa, e assim caberá este tipo de conversa. O voluntário não deve pedir orientações aos profissionais da organização para si próprio, muito menos remédio ou qualquer outro tipo de material gratuito. É um ato reprovável valer-se da condição de voluntário para beneficiar-se daquilo que pertence aos atendidos. E olha, posso dizer que são conseguidos a duras penas. Bom, quero aqui também trazer algumas atribuições de todo voluntário, em qualquer tipo de organização. Ter sempre como principal preocupação o compromisso assumido, comparecendo à instituição conforme previsão no termo de adesão ao trabalho voluntário. Apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizado, se houver um uniforme. Se não, deve vestir-se de forma discreta e adequada ao ambiente de trabalho. Caso exista autorização para gastos, lembra, lá atrás eu falei, o voluntário deverá apresentar notas ou cupons fiscais para serem reembolsados, no prazo determinado pela organização. Atenção, tem que existir uma autorização prévia da organização para isso. Saber lidar com regras e normas com responsabilidade e profissionalismo, respeitando horários e prazos previamente combinados. O que é combinado não é caro. Desempenhar com zelo e presteza as tarefas que lhe forem atribuídas. Guardar sigilo sobre os assuntos referentes aos atendidos. Zelar pelos materiais e patrimônio pertencente à organização. Ser assíduo e pontual. Assinar a listagem de presença ao chegar e a sair do trabalho. Pois lembre-se, se você precisar de uma declaração de atividades realizadas na organização como voluntário, elas só serão fornecidas, se necessário, obviamente, com base nas horas registradas, né? Comunicar e justificar possíveis faltas e atrasos à coordenação. E olha, tem que se lembrar que é para comunicar em tempo hábil, para que, quando necessário, ocorra uma substituição. Para um eventual desligamento, deverá também ser comunicado de forma oficial, por escrito, à coordenação do voluntariado com o maior prazo possível. Eventualmente, em caso de necessidade, você também poderá solicitar um afastamento por um tempo maior, o que deverá também ser feito por escrito. Manter os dados cadastrais, os seus dados cadastrais, como telefone, endereço eletrônico e horários, sempre atualizados na organização. Participar dos treinamentos, supervisões e reuniões de voluntários. Você faz parte de um time, portanto, acolhe os novos voluntários, orientando-os, fazendo com que eles se sintam bem dentro daquela equipe. Ao perceber que não possui o perfil ou condição psicológica para continuar exercendo o voluntariado, procurar a equipe de coordenação para você possa reavaliar, junto com eles, a sua posição. Se a equipe de coordenação perceber a necessidade de troca de função de algum voluntário, você poderá ser consultado sobre essa possibilidade de ser remanejado. Antes de indicar alguém para ser voluntário, informe-se na coordenação da organização que você está trabalhando se há vagas. Temos que lembrar também que não só de direitos vive o voluntariado.
ou melhor, não só de deveres, mas também de direitos. Um deles, eu já disse isso e vou repetir: escolher cuidadosamente a área onde deseja atuar conforme seus interesses, objetivos e habilidades pessoais, garantindo assim um trabalho mais eficiente, de acordo, obviamente, com as vagas existentes na organização. Ter a descrição clara de suas tarefas e também das suas responsabilidades, com todo o esclarecimento necessário referente às suas dúvidas. Receber apoio nas atividades que desempenha, com o quê? Capacitação, supervisão, avaliação técnica e também receber reconhecimento e estímulo para aquilo que está fazendo. E, lógico, usufruir de um ambiente de trabalho favorável. Aproveitar todas as capacitações oferecidas através de uma atitude aberta e flexível. E encaminhar por escrito à coordenação do voluntariado qualquer sugestão ou até mesmo críticas pertinentes, ou também reclamar providências sobre irregularidades que se deem nos diversos ramos da sua atividade. Portanto, aqui falamos um pouquinho sobre direitos e deveres dos voluntários e também as questões éticas do voluntariado, que isso é muito importante, tá certo? Agora, te convido a preencher ou responder o questionário do nosso segundo módulo e, óbvio, logo em seguida, te convido a participar do nosso terceiro módulo. Lembrando que esse curso é composto de 4 módulos, 4 avaliações e uma avaliação final. E assim, você terá o seu certificado de conclusão de voluntariado básico. Tá legal? Então, te espero no próximo módulo. Um abraço.